no nosso curso aí rápido de Direito do Trabalho para você que quer se inteirar sobre o direito do trabalho, quer se inteirar sobre os principais artigos alterados pela reforma trabalhista e para você que quer obter êxito no exame de ordem e quer consultar alguma aula. Então, aqui temos o nosso curso gratuito. Vamos hoje para a nossa aula de número 15, sobre as férias. Desde já deixei tudo aberto, né? Aula número 15, férias, aulas rápidas de direito do trabalho. Não tão rápido o slide, vamos voltar um pouquinho aqui, agora sim. Pois é, gente. Antes de começar a falar sobre período aquisitivo e período concessivo, já me adiantei, já deixei aqui o nosso bloco de notas já a ponto para que a gente economize tempo na explicação. Então, um pequeno exemplo aqui para que você visualize o que é período aquisitivo e período concessivo. Vamos dizer que uma pessoa começou 1º de fevereiro de 2018 a trabalhar. Então, o seu período aquisitivo fecha em 1º de fevereiro de 2019. E aí é o seguinte, gente, a partir de 1º de fevereiro de 2019, ela vai começar a ter o seu período concessivo, que vai até fevereiro de 2020. Mas aí é um grande perigo disso daí, porque tem empresas que de praxe só gosta de conceder as férias ao trabalhador após um ano e corre o grande risco de, durante esse período aí, se ela deixar lá para o finalzinho, tem gente que fala 1 ano e 11 meses, né? Se ela deixar lá para o finalzinho dos 11 meses, corre o risco dela entrar no segundo período. E aí, esses dias, o trabalhador vai ter direito a receber em dobro, ou seja, ele pode receber em dobro todo o período, se ocorrer esse risco aqui de conceder já próximo, né, a vencer o novo período aquisitivo, ou até mesmo os dias, que a pessoa pode estar aqui gozando férias, vamos dizer, até fevereiro de até, vamos dizer, né, começou em dezembro não, janeiro, 15 de janeiro de 2019, 15 de janeiro é isso mesmo, de 2020. E aí ela vai cair, né, em 15 de janeiro de 2020, ou seja, em 15 de janeiro de 2020 já vai ter entrado aqui no outro período. Observe só, né? Começou em 15 de janeiro de 2020 até 15 de fevereiro. Se for 15 de fevereiro, ela vai ter aí 15 dias de período dobrado, que ela pode pedir posteriormente ou até mesmo ao empregador, sendo inclusive objeto aí de multa perante o Ministério do Trabalho e Emprego, que está vinculado ao Ministério da Economia. Hoje, o Ministério do Trabalho é uma secretaria especial do Ministério da Economia. Sempre falo isso para que a gente não esqueça, porque a nossa CLT ainda está, apesar da reforma, ainda tem termos antigos, né? Quando existia o Ministério do Trabalho, que foi extinto atualmente. E aí pronto, já você sabendo qual a diferença de período aquisitivo e período concessivo, fica mais fácil entender isso daí. Então, o período de 12 meses de vigência do contrato das férias está contido lá no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, e também está na nossa consolidação das leis do trabalho, que eu tinha deixado já prontinho aqui, falando a partir do seu artigo 130 e seguintes, 129 e seguintes. A definição de férias é o período que o trabalhador ou a trabalhadora vai utilizar para descanso e não pode prestar serviços, mas possui direito de receber remuneração. Tem como objetivo a recuperação física e mental. Tem gente que eu conheço que até não tira férias, né? Não sabe o risco à saúde que está correndo e não tira férias. Às vezes tira férias para ir para um novo serviço, para exercer uma nova atividade. Então, isso daí é um grande risco. A pessoa pode sofrer inúmeros problemas. Outra coisa importante aqui falar: empregado que pede demissão antes de ter completado o primeiro período aquisitivo faz jus às férias proporcionais. Claro, se ele pedir demissão, cumpriu o aviso prévio, não for dispensado por justa causa, porque se ele for dispensado por justa causa, ele perde o direito às férias proporcionais, algo importante a dizer.
O empregado que se demite antes de complementar 12 meses de serviço tem direito às férias proporcionais também, né? O teor aqui da súmula 261. E aqui, né, reforçando, salvo justa causa, súmula 71, ele tem direito às férias proporcionais, mesmo que incompleto o seu período aquisitivo. Seguindo adiante, sobre as faltas. Isso daí, muito trabalhador me pergunta, doutor, eu faltei 5 dias, ou eu faltei de maneira intercalada, faltei 5 dias no mês, depois faltei injustificadamente. Lembrando que atestado, as férias são justificadas. Estou dizendo de maneira injustificada. Faltei 5 dias, depois 10 dias no outro e minhas férias vieram descontadas. O que é que eu faço, doutor? Aí eu vou ter que dizer para ele, olha, seu período de férias o valor vai vir a menor e também seus dias vão vir a menor, já que você só vai ter direito, de acordo com essa tabela aí, é bom, né? De 0 a 5 dias, você vai tirar seus 30 dias normais, mas a partir de 6 a 14, 24, 15 a 23, 18, 24 a 32, 12 dias. Tem gente que sabe isso de cor aí, de tanto faltar, né? Já gravou até a tabela. Então é importante que vocês saibam que assim, a redução no teor, né, da pecúnia, né, do abono de férias que a pessoa vai receber, e também a redução dos dias que a pessoa irá usufruir das férias. Período concessivo, vocês já viram o que é, e aí é interessante, as férias, inclusive com a reforma, ela pode ser dividida em três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias. Desde que haja, né, claro, gente, concordância do empregado, que muitas vezes o empregador já joga na mesa, fala, olha, você vai ter direito às férias, mas você vai ter que tirar em 3 períodos, em 2 períodos, porque eu vou precisar que você volte, então tem que ter uma concordância do empregado. E aí você, empregado, ou você que advoga para reclamante, é interessante, o empregado pedir um recibo, né? Pedir uma comunicação, férias tem que ser mediante recibo, não é de boca, inclusive no que consta, né, a questão da divisão das férias. Você pode colocar uma ressalva, né, que isso daí foi disposto por seu empregador, para que posteriormente você venha até discutir, né, que foi uma coisa forçada. Você que está trabalhando não vai querer perder o emprego porque não concordou com o empregador, não é verdade? Então isso daí tem que ser uma coisa bem acertada entre ambas as partes para que não venha posteriormente gerar algum problema, algum desentendimento, se é que vocês me entendem. Outra coisa, é vedado férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado, dia da folga. Porque muita gente fala, né? 1º de maio, dia do trabalho. Então, se 1º de maio é dia do trabalho, e vai, vamos dizer, né, ser um feriado de sexta-feira, você já avisa a pessoa 2 dias antes, né? Para que ela venha utilizar as férias. Então, é essa a questão, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque não pode ser 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, não pode casar nem com a folga, porque senão a pessoa vai perder um dia, e também não pode casar com o feriadão. A não ser que seja uma coisa vantajosa ao funcionário, mas a gente sabe que muitas vezes o acerto não é feito dessa forma. Mas vamos seguir. A pessoa pode perder as férias se deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias, permanecer em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial total do serviço da empresa. Aí tivemos também a medida provisória 927, que fala um pouco sobre isso, que já não está mais em vigência, isso foi ano passado, em 2020, e ficar afastado do serviço durante o período aquisitivo, devido, né, à concessão de auxílio-doença não é mais, gente, agora é benefício por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente. Mil perdões, eu teria que alterar isso daí, mas agora você já sabe qual o novo nome aí que veio com a reforma da Previdência. Afastado por benefício por incapacidade temporária, acidentária
ou por doença, ou afastado por benefício por incapacidade permanente. E aí, ultrapassado o período de 6 meses. Se passar os 6 meses, a pessoa perde o período aquisitivo e vai entrar no novo período. Outra coisa também interessante se falar é sobre as férias coletivas. Agora, férias coletivas que seguem todos os trâmites, comunicado ao sindicato da categoria, comunicada também, né, se não for comunicado ao sindicato, ao órgão fiscalizador do trabalho sobre as férias coletivas. Porque aí, por exemplo, a pessoa tem menos de um ano e saiu de férias coletivas. Quando ela retornar, vai mudar o período aquisitivo. Se ela entrou em janeiro de 2019, por exemplo, e saiu de férias até fevereiro de 2020, quando ela voltar em março, por exemplo, esse será o novo período aquisitivo que será contado suas férias proporcionais. Vamos prosseguir. Remuneração de férias. A remuneração que for devida na data da concessão será acrescida de 1/3. Isso daí foi, inclusive, trazido pela Constituição, porque o pessoal mais antigo, né, seus avós, antes da Constituição de 88, não existia essa questão do abono. Era simplesmente um salário a mais. E aí tem gente até hoje, quando o funcionário é antigo tem mais, né, do que né, tem esse funcionário desde antes de 88, inclusive o trabalhador doméstico, há essa confusão que a pessoa não recebe o terço das férias, porque não existia aí, já existe, né? Isso aí veio com a nossa Constituição. E a Lei Complementar 150 de 2015, que fala sobre o trabalhador doméstico também, trata sobre isso daí. É importante saber, né? É importante conversar sobre isso. Que há sim o acréscimo de 1/3, inclusive para que a pessoa venha gozar o benefício, para que não venha vender as férias. A intenção disso foi, inclusive, para que as pessoas não viessem vender as férias, que ela tivesse, né, um dinheiro a mais para que ela pudesse descansar. Infelizmente, isso daí foi utilizado, como o brasileiro é muito criativo, né? Isso daí já foi utilizado de maneira oposta. E aí, só ajeitando a coluna aqui, que a gente, né, mantém a postura às vezes errada, o valor tem que ser pago 2 dias antes do início do período das férias. É importante falar isso daí. O período de férias será computado como tempo de serviço, para que as pessoas não se preocupem. E sempre que as férias forem concedidas após o período concessivo, aquilo que eu expliquei no início da aula, e não forem pagas no prazo de 2 dias, o empregador deverá pagar em dobro a respectiva remuneração. Ou seja, ainda entra, né, eu falei da questão, se passar do período concessivo, entrar num período aquisitivo, agora vocês já sabem o que é, e se não pagar também com antecedência de 2 dias, a remuneração será paga em dobro. Por isso que é bom pedir o recibo, se for em conta, tirar o extrato, e esclarecer com o empregador. Às vezes erros acontecem, gente, também não vamos levar tanto a ferro e fogo, né? Vamos ser condescendentes para que as pessoas sejam condescendentes com a gente também. A concessão será feita por escrito e noticiado ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Está lá no artigo 135 da CLT. Não existe a pessoa ir trabalhar e ser comunicada que está de férias, até porque a pessoa possa programar, né, com a família, possa programar o que fará nas férias, se planejar alguma viagem, se possível. Então, é importante avisar 30 dias, no mínimo 30 dias antes. Existem algumas empresas, inclusive, a tabela de férias, que no ano anterior a pessoa já avisa quando é que quer sair de férias para que a empresa possa se programar. Também evitar, né, conceder as férias fora do período concessivo, evitar passivo trabalhista, geração de multas, é muito importante fazer isso. Outra coisa também que a gente tem que conversar, membros de uma família que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se isso não resultar prejuízo ao empregador. É importante dizer isso daí. Então, o casal pode sim conversar com o empregador e programar férias, sendo que seja feito de uma forma que não prejudique o patrão, prejudique a empresa principalmente, né, se tratando de empresa grande. Vamos falar aqui também da OJ, da SDI 1386, pagamento fora do prazo, dobra devida. É devido o pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo, conforme está previsto, né, lá no artigo
145 da nossa CLT. Eu sempre deixo o CLT aberto, gente, para que a gente possa acompanhar, apesar de ter um slide. O abono pecuniário foi aquilo que eu expliquei. Ele foi criado exatamente para que a pessoa não fosse vender as férias, ela descansasse, mas aí foi ao contrário, né? Ela passou a vender os 10 dias e gozar 20, mas tudo bem, né? Vamos prosseguir, isso é Brasil, na prática tudo é diferente. As características, a pessoa deve requerer, né, a venda desse abono aí com antecedência de 15 dias anteriores ao término do período aquisitivo, não é período concessivo, é período aquisitivo, agora você já sabe, e corresponde, né, a um direito potestativo do empregado. Então, é importante a gente falar sobre isso aí. Para finalizarmos a nossa aula, segue uma questão que fala sobre o tema. Com relação ao regime de férias, é incorreto, sempre presta atenção a afirmar. As férias devem ser pagas ao empregador com um adicional de 1/3 até 2 dias antes do início do gozo. Gestantes e menores de 18 anos podem gozar férias em até 3 períodos. O empregado que pede demissão antes de completar o primeiro período aquisitivo faz jus às férias proporcionais. Lembrando aí, né, sobre aquela questão que a gente conversou sobre o profissional de justa causa. E as férias podem ser convertidas integralmente em abono pecuniário por opção do empregado. Será? Eu acho que depois da nossa aula aí, vocês já conseguiram identificar os institutos e, sem sombra de dúvidas, poderão responder essa questão aí sem maiores dificuldades. Galera, agradeço a aula. Se gostou, compartilhe e deixe seu comentário e dê seu like. Até mais, até a próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço.